Treta entre Fernando Haddad e o deputado Nicolas Ferreira hoje na Câmara dos Deputados. Eu vou te mostrar absolutamente tudo. O Haddad foi na Câmara fazer uma audiência, tomou uma invertida do Nicolas e apelou para o deputado do PT encerrar a audiência, acusando os bolsonaristas de fazer corte para as redes sociais. Eu vou te mostrar absolutamente tudo. Não esquece só de deixar o seu like nesse vídeo. Vamos lá. Olha isso aqui, Globo News. A audiência com Haddad na Câmara é encerrada após bate-boca com Nicolas e Jordi sobre acusações de molecagem. Dá só uma olhada. O governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? Olha, nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Depois dessa troca de farpas, a sessão seguiu e o deputado Nicolas Ferreira voltou para a audiência. Aí um novo bate-boca começou e a sessão foi encerrada. O ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se for para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. A reunião está encerrada e nós vamos liberar o ministro Haddad após as badernas dos bolsonaristas. Pois é isso mesmo que você viu. Haddad foi lá na Câmara, o Nicolas fez perguntas concretas e objetivas sobre o superávit do governo Bolsonaro e o déficit agora desse governo Lula, que tem o Haddad na frente da economia, teve que se ausentar por um tempo. Quando volta, o presidente da audiência, que era do PT inclusive, negou a questão de ordem do Nicolas para responder ao ministro Haddad, que falou que ele tinha fugido, que só queria fazer corte de rede social, e aí os dois vieram se pronunciar. Dá só uma olhada nessa entrevista do Haddad. Um desrespeito muito grande, diz o ministro Fernando Haddad após bate-boca com Nicolas Ferreira e Carlos Jordi na Câmara dos Deputados. Olha só o que ele diz. Um desrespeito muito grande. A pessoa se dispor a vir ao parlamento, tanto à Câmara como ao Senado, sempre com muita disposição, sempre com todo o interesse em esclarecer. A pessoa faz uma pergunta, vomita uma porção de errados sobre a economia e ele simplesmente sai da sala antes de ouvir a resposta. Então, qual é o objetivo de uma comissão como essa, de uma reunião como essa? Não é esclarecer a opinião pública do que está acontecendo? Então, toda vez que um deputado, pensando nas suas redes sociais, desrespeita o ministro, como já aconteceu com a Marina, hoje comigo, faz a pergunta, fala o que quer, insinua coisas e simplesmente vai embora, antes do ministro de Estado responder. Nós nunca desrespeitamos, é como se eu fizesse, imagine se eu fizesse o oposto. Alguém me fizesse uma pergunta e eu fosse embora sem responder. Um desrespeito. Pois é, o Haddad quis colocar como se tivesse feito a pergunta e fugido. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Dá só uma olhada na entrevista do Nicolas depois que acabou a audiência para a CNN. Bate-boca com Haddad, suspende a audiência na Câmara, assista a CNN entrevistando o Nicolas. Parlamentar, o senhor tentou explicar para o Fernando Haddad exatamente o que aconteceu, que o senhor teve que se ausentar para uma outra votação ou por uma outra audiência, ou não deu tempo? Eu não pude. Eu iria esclarecer tudo isso na minha fala. Só que quando eu fiz a questão de ordem, estava falando, óbvio, já comecei já rebatendo os argumentos dele e o presidente do PT simplesmente me impediu de falar. E quero deixar aqui bem claro, até para quem talvez não concorde comigo, eu defendo a questão de ordem, mesmo que a pessoa seja de direita, de esquerda, de centro, afinal de contas, é um instrumento regimental. Então, qual é o medo que eles têm de eu falar durante 3 minutos?
porque eles sabem que eu tenho alcance, eles sabem que eu vou falar a verdade sobre realmente o que ele falou. Ele falou diversas mentiras que eu ia rebater, mas agora foi um convite e pode ter certeza que agora a gente vai trabalhar para poder convocá-lo e espero que dessa vez ele não saia do debate como ele fez. Parlamentar. Pois é, essa audiência foi convocada aí pelo governo para o ministro Fernando Haddad explicar ali, trazer as suas explicações para os deputados. Agora, depois que ele fez esse auê todo, a oposição, o Nicolas Ferreira, vai trabalhar para a oposição convocá-lo e aí sim poder fazer os questionamentos devidos sem ninguém do PT para encerrar esse assunto. Olha só o que o Nicolas também falou aqui. Chamou para o debate, eu vim e fugiu. Olha só o que ele gravou. Pessoal, você vai ver 1 milhão de manchetes aí, mas essa aqui é a verdade. Haddad me chamou de fujão, mas a cadeira que está vazia não é a minha. Basicamente, veio me chamar de moleque, atitude de molecagem, falou que eu fugi do debate porque eu não estava aqui. Mas voltei e fiz uma questão de ordem. O presidente da comissão, que era do PT, não deixou eu fazer essa questão de ordem porque eu iria responder o ministro Haddad sobre algumas mentiras que ele tinha falado. Uma delas, por exemplo, que ele falou que eu não posso ter 300 milhões de visualizações na internet, com certeza tive a ajuda de Big Techs, porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. Por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs, para atingir 300 milhões, não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Esse é o nível do cara que quer debater comigo. Agora, eu vou deixar um tweet aí, Haddad, de você, falando sobre você hoje aqui. Forte abraço e obrigado por mais um vídeo aí de milhões. Valeu. É isso aí, o Haddad ficou no limbo, não ficou com resposta, o Nicolas falou as verdades na cara dele, o Haddad falou que ele teve 300 milhões de visualizações no vídeo do Pix porque ele teve a ajuda das Big Techs, se negou a falar a verdade, se negou a responder o Nicolas, fugiu, falou um monte de mentira e agora fica por isso mesmo. Me comenta aqui embaixo o que você achou de toda essa treta, se o Haddad fugiu, se o PT ajudou ele, quem que tá certo, quem que tá errado nessa história toda, mas compartilhe esse vídeo para expor a verdade. Provavelmente você não vai ver isso em nenhum outro portal de notícias. Então compartilha ao máximo esse vídeo, se inscreve aqui no canal também para acompanhar esse e outros debates que vão ocorrer na Câmara. Valeu!